sobre o perdão das ofensas, onde nós podemos entender que na parábola, né, contada, falada por Jesus, o cara implorou para que fosse perdoado. E ele recebeu, né, a compaixão da pessoa, recebeu o perdão, mas não usou da mesma prática com o semelhante. E no nosso dia a dia, nós temos que ter muito mais força, né, para a gente poder pedir não perdão para aquela pessoa que a gente cometeu algo errado, mas é praticar o bem. Porque quem pede desculpa e perdão e continua fazendo novamente as mesmas coisas, não vai conseguir praticamente nada. Chico tem uma frase que diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todos podem recomeçar e ter um novo fim. Essa frase de Chico é uma frase que faz a gente entender que aquilo que nós já cometemos de errado, nós vamos ter que trabalhar bastante para que a gente resgate aqui. Mas podemos iniciar algo muito importante no nosso dia a dia, que é as coisas boas. E as coisas não equivocadas, né, vamos dizer assim, porque todos nós sabemos que estamos cometendo erro. Todos nós sabemos. Foi até citado um dia, né, que se esse bichinho aqui fazer uma coisa errada, ele vai ficar chateado. É um animalzinho que se diz que é irracional. Ele faz uma arte, ele se condena. Ele fez a coisa errada, né? Com nós, seres humanos, podemos dizer que a gente fez aquilo sem saber? Pode ter certeza que fizemos sabendo que estava errado. Bom, a mensagem da noite é do livro Levantar e Seguir, de Emmanuel, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, uma oferta do grupo Os Mensageiros, e a distribuição gratuita. Entre falsas vozes, é esse mesmo que vocês têm? Né? Se a preguiça te pede, descansa, responde-lhe com algum acréscimo de esforço no trabalho que espera por teu concurso. Se a vaidade te afirma, ninguém existe maior que tu, retribui com a humildade, reconhecendo que não passamos de meros servidores da vida entre os nossos irmãos de luta. Se o orgulho te diz, não cedas, aprende a esquecer-te, auxiliando sempre. Se o ciúme te segreda aos ouvidos, a posse é tua, guarda silêncio em tua alma e procura entender que o amor e o bem são bênçãos de Deus, extensivas a todos. Se o egoísmo te aconselha, retém,
Abre as tuas mãos e distribui a bondade com que te serve. Se a revolta te assevera, reage e reivindica os teus direitos. Aguarda a justiça divina, trabalhando e servindo com mais abnegação. Se a maldade te sugere, vinga-te. Considera que mais vale amparar constantemente o companheiro, quanto temos sido auxiliados por Jesus, a fim de que o amor fulgure em nossas vidas. Os falsos profetas vivem nos recessos do nosso próprio ser. Surgem cada dia, invariáveis na forma da intriga ou da maledicência, da leviandade ou da indisciplina, induzindo-nos a cerrar o coração contra a consciência. Se aceitamos Jesus em nosso roteiro, ouçamos que nos diz o seu ensinamento e apliquemo-nos à prática de suas lições sublimes. Ouvidemos as insinuações da ignorância e da treva, da crueldade e da má-fé, que nos enrijecem o sentimento, e de coração unido à vontade do Mestre, vendo a vida por seus olhos e ouvindo os nossos irmãos através de seus ouvidos, estaremos realmente habituados à posição de intérpretes do seu infinito amor em qualquer parte. Então, essa mensagem é muito profunda para que a gente possa refletir e poder praticar no dia a dia com esforço no bem. Hoje nós temos nosso querido irmão Otávio. Por favor, meu irmão, venha mais uma vez nos presentear, né, com sua maravilhosa palestra do Centro Francisco Xavier. Do Centro Francisco Xavier de São José do Rio Preto, ali na continuação da Avenida Mirasolândia, no... Como é que chama aquele bairro mesmo? Solo Sagrado. No Solo Sagrado, né? Muita alegria que nós recebemos nosso irmão nessa noite. E eu teria uma grande felicidade de convidar nossa irmã Cris para fazer a prece inicial para nós nessa noite. Boa noite a todos. Vamos acerenar os nossos corações, agradecer pela oportunidade de estarmos presentes nessa casa de oração, neste hospital. Agradecer a Deus por toda a oportunidade que temos de levantar a Deus os olhos, o nosso trabalho, saúde, enfim, tudo aquilo que Deus nos proporciona viver a cada momento, a cada dia. Nossa Senhora Aparecida, Mestre Jesus, possa nos abençoar hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Muito obrigado. Muito boa noite. Não, se você preferir. Não, tá bom. Vocês responderam boa noite? Ou só foram os desencarnados? Muita chuva, né? A gente está meio cabisbaixo aí de muita água. Mas é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, para a gente conversar sobre a doutrina espírita, essa doutrina que recebemos de presente, né, de Deus, o nosso Pai, recebemos de presente do Mestre Jesus, e ele, quando esteve entre nós, eu não tinha visto o nosso amiguinho. Quando ele esteve entre nós, ele percebeu que nós estávamos com algumas dificuldades de compreender sobre os seus ensinamentos, sobre, né, as suas curas, a sua prática entre nós. E ele falou, olha, né, e ele falou lá
para Nicodemos, né, o homem da lei, que se ele estava falando das coisas da terra, a gente estava com dificuldade de compreender. Se ele falasse das coisas do céu, das coisas transcendentes, a gente talvez não compreenderia nada. Naquela época, possivelmente, né, todos nós tivemos dificuldade de compreender os ensinamentos do Mestre Jesus, a razão e o real motivo dele ter vindo, né, para o planeta Terra, para nos dar uma direção de compreensão sobre o nosso real significado da nossa vida. Então, a doutrina espírita ela traz esse grande subsídio para a gente compreender, né, o que acontece na nossa vida de relações entre nós, seres humanos, e entre nós e a própria natureza. Né? Porque nós fazemos parte da natureza e às vezes nós nos esquecemos. E aí, quando nós começamos a desenvolver a nossa capacidade intelectual, começamos a desenvolver a nossa inteligência na passagem, né, do princípio espiritual para a condição de espíritos encarnados, né, diz o Kardec que a gente teve aí um processo, né, longo, somente para surgir a nossa capacidade de raciocinar. E que nós, através do entendimento que o Espiritismo nos esclarece, que nós estamos num processo de evolução, que nós somos criados por Deus simples e ignorantes, o simples sem o desenvolvimento da nossa vontade, da nossa moral, e o ignorante sem o desenvolvimento da nossa inteligência. Num dos artigos da Revista Espírita, o Kardec respondendo para um dos assinantes, curioso em saber como que o ser humano ele começou a ter a capacidade de discernir o bem do mal, o certo e o errado, ele pergunta nesse artigo para o Kardec se foi após a segunda reencarnação, porque a primeira foi a encarnação, a partir da segunda já é a reencarnação. Ele fala, foi a partir da segunda reencarnação que a gente teve a condição de compreender essa relação do bem e do mal. A gente já tinha condições de discernir essa condição. E aí quando o Kardec falou, olha, meu irmão, que nós apenas estamos sabendo no momento, isso é na revista de janeiro de 1864, se não me engano, falou que nós estamos apenas sabendo no momento é que nós fomos criados por Deus simples e ignorantes. Isso conforme a justiça divina. Quer dizer, nessa frase, né, é muito importante a gente perceber que o Kardec caracteriza que a criação divina é semelhante para todos. E que, portanto, todos nós, independente da nossa condição intelecto-moral, que reflete a condição do espírito, todos somos importantes para Deus. Independente da condição. Eu posso ser uma pessoa boa ou uma pessoa má. Eu sou importante para Deus. Então, quer dizer, isso reflete a questão da justiça, né? Quer dizer, ninguém é preferido mais ou menos por Deus. Todos somos preferidos de maneira semelhante. E ele sabe que, através das suas leis naturais, principalmente pela lei da reencarnação, que todos nós retornaremos à casa do Pai numa condição, então, de espíritos puros. Temos uma trajetória. E aí o Kardec fala, olha, para que a gente possa entender em que momento que surgiu, então, a intelectualidade, a capacidade racional no ser humano, que nos diferencia do animal irracional, nós precisamos de várias evoluções na vida corpórea. Então, quer dizer, o Kardec insere a lei de reencarnação para a gente compreender o nosso processo evolutivo. E a própria ciência que nós aprendemos aqui, através da biologia, chega num determinado momento, através do estudo da evolução das espécies, que não consegue explicar como surgiu o ser humano. Porque a gente veio lá dos macacos, não é assim? De cima.
Só que os macacos, né, ou os símios, continuam reencarnando até hoje. Estão elaborando, né, o seu princípio espiritual para chegar na condição, né, de desenvolver uma estrutura biológica para ocorrer então o processo da reencarnação do espírito e depois das reencarnações. Então, quer dizer, quando você insere a lei de reencarnação e a doutrina espírita, né, nos traz como um dos grandes princípios básicos, é que nos dá uma referência lógica de bom senso de entender, então, como surge o ser humano. E que pela ciência biológica a gente não consegue. Não é assim? Né? Lá na escola, ninguém consegue determinar, ó, a partir de hoje surgiu o ser humano. E aí o Kardec falou, olha, devido a isso, né, não foi após nem a primeira nem a segunda, né, encarnação que surgiu a inteligência no ser humano. Possivelmente foi após a 100ª ou a 1000ª encarnação. Quer dizer, só para surgir a nossa condição intelectual, nós precisamos de centenas de milhares de encarnações. E aí reflete o que essa colocação de Kardec? A nossa primeira morada, que foi o mundo primitivo. Não é assim que nós aprendemos? Nós já transitamos para o desenvolvimento do nosso espírito o mundo primitivo, onde praticamente 100% das nossas atitudes foram instintivas, semelhantes aos animais. Certo? Então, olha que legal, né, que a doutrina, essa informação que a doutrina espírita nos oferece é lá na Revista Espírita, que a gente sabe, né, que a Revista Espírita, que foi fundada em janeiro de 1858 e foi até 1869, quando Kardec desencarna, e foi um grande centro de pesquisa justamente para o processo da codificação. Ali o Kardec recebia, né, as perguntas, os questionamentos, os julgamentos. Ali ele recebia os fenômenos que aconteciam não só na França, mas como em todo o planeta, que é através das informações semelhantes dos espíritos em vários locais, é que ele traz, né, a essência da doutrina espírita como consolador prometido pelo Mestre Jesus. Né? E se é o consolador, logicamente o espiritismo vai apresentar alguns diferenciais em relação a todas as outras religiões, ou filosofias, ou ciências filosóficas de consequências morais, que é a maneira que o Kardec apresenta a doutrina espírita. Uma ciência e uma filosofia espiritualista. Está lá colocada no frontispício, né, do Livro dos Espíritos. Tá? E a consequência dessa ciência que é apresentada, porque ela apresenta uma ciência de observação dos fenômenos mediúnicos, é que a gente vai entender que, então, um dos diferenciais, na minha percepção, que já reflete a condição do Consolador prometido, é porque o Espiritismo não é apenas uma religião. E a gente, às vezes, nós devemos tomar algum certo cuidado, porque nós temos uma necessidade que está registrada em toda a nossa história de evolução espiritual, os nossos registros do passado, uma necessidade de fazer a doutrina espírita, né, uma religião ainda mais, além de ser uma religião, de ser uma religião dogmática. E a gente tem a necessidade de refletir a doutrina como uma religião dogmática. E a doutrina espírita não tem nada de dogmas. Né? O que nós trazemos, né, como conceitos dogmáticos são de outros aprendizados, de outras existências que foram centenas de milhares de encarnações que nós aprendemos outras ciências filosóficas, outras religiões diferentes da doutrina espírita. E aí o Kardec, então, né, nessa colocação, ele deixa claro que o nosso mundo primitivo foi um grande tempo, né, um tempo relativamente longo, que nós começamos, então, a desenvolver a nossa inteligência. E lá no livro da Gênesis, no capítulo 3º, ele faz uma tratativa sobre o bem e o mal. Ele traz uma colocação muito interessante que vem contribuir e fechar esse artigo. Ele fala o seguinte, que foi através do enfraquecimento do instinto do animal irracional que nós começamos a desenvolver a nossa intelectualidade.
Então foi centenas de milhares de encarnações, né, enfraquecendo o instinto que era a nossa essência, a nossa fase de animal irracional, e em um determinado momento, então, a gente foi elaborando cada vez melhor a nossa condição biológica, o nosso corpo, para, né, haver esse acoplamento, né, do espírito no corpo, que nós chamamos de alma pelo espiritismo. Todos temos uma alma encarnada. E quando nós desencarnamos, nós temos uma alma desencarnada. Então, né, nós temos o nosso espírito nessas condições. Então, pessoal, através desse ensinamento, a gente vai perceber que foi justamente quando começou a surgir a nossa inteligência, né, que surgiu o quê? O livre-arbítrio. A nossa liberdade de escolha. Aí que o bicho pega, né? Nós começamos a ter a nossa liberdade de escolha, logicamente, né, e a gente pode ter como bom senso de raciocínio imaginar que uma quantidade, né, enorme de espíritos que foram criados na mesma época que nós, que tiveram as mesmas condições que nós, se pegaram caminhos, sabe, do bem, com certeza esses espíritos estão numa condição evolutiva melhor, estão tendo como morada mundos mais felizes. Certo? Mas nós estamos hoje aqui classificados pela doutrina espírita como espíritos imperfeitos, tendo como morada o planeta Terra, que é considerado um mundo de provas e expiações. Então, quer dizer, mas por que nós estamos aqui? Se a gente teve a liberdade de escolha, as nossas escolhas, por que elas não foram boas? Elas foram boas. Mas ainda a maior quantidade das nossas escolhas não foram tão boas. E aí nós fomos alimentando, né, a condição intelecto-moral do nosso espírito de maneira inadequada. Nós fomos nos apegando muito à questão material. Nós fomos elaborando, de certa maneira, por esse apego às questões materiais, principalmente o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Olha, não sou eu que estou dizendo. Nós vamos chegar lá e a doutrina espírita nos esclarece isso. Então, vocês perceberam que foi através da liberdade de escolhas que nós tivemos, que cada um de nós foi fazer as suas escolhas, com certeza, na tentativa do acerto, mas cometemos enganos. E é justamente, né, esses enganos que nós cometemos que refletem, então, a condição dos espíritos imperfeitos, tanto como morada no mundo de provas e expiações, né, que reflete a nossa reencarnação um grande presente do Pai, para a gente reparar os enganos do passado. Então, a gente reclama dos desafios que nós temos diariamente, não reclamamos. Porque a gente não entende o real significado desses desafios, que podemos chamar de problemas, que podemos chamar de dificuldades. Pois bem, então, dentro desse processo, né, que nós fomos fazendo nossas escolhas não tão boas, chegamos nessa condição, então, de espíritos imperfeitos que reflete, né, a nossa grande dificuldade de progressão do nosso espírito. No século XXI, como expressão máxima da ignorância humana, a gente está, no atual momento, em torno de 185, 187 conflitos bélicos, guerras, no século XXI. E olha a tecnologia, né? Olha a facilidade de locomoção. Olha o tanto que o ser humano desenvolveu a sua inteligência. Mas a condição moral? Lembra lá? Fomos criados simples e ignorantes. O simples ser desenvolvimento da vontade, ser desenvolvimento da nossa condição moral. O ignorante não é que Deus nos chamou de ignorante, mas é dentro de um processo de desenvolvimento da nossa capacidade intelectual, a nossa razão. Então, pessoal, a gente percebe, né, pelos ensinamentos do Espiritismo, que nós tivemos a nossa primeira fase evolutiva, que a gente pode chamar de uma vida baseada no inconsciente,
que partiu lá das partículas essenciais do reino mineral, passando para o reino vegetal e o animal, até chegarmos nessa condição do animal irracional. É a nossa primeira fase. Totalmente inconsciente, porque nós não tínhamos consciência. A partir do momento, então, que surge a inteligência, nós começamos a desenvolver a nossa consciência. E que, de certa maneira, a gente percebe a humanidade, apesar de ter a sua consciência, ela esqueceu desse processo que passou, que está no nosso inconsciente, que está guardado dentro da nossa condição espiritual. E tudo que nós vivemos, que nós já vivemos no passado e que nós estamos vivendo hoje, neste momento, nós estamos guardando no nosso inconsciente. Que às vezes ele fica aqui mais superficial, porque ele está mais vivo, mas tem coisas que nós cometemos no passado que está guardadinho lá no nosso inconsciente, que a psicologia chama de self, né? E que temos dificuldade de acessar, né, esse ambiente para a própria evolução do espírito. Então é por isso que nós precisamos dos desafios. É por isso que nós precisamos, às vezes, das dores, dos sofrimentos, para que o nosso ego, que é muito orgulhoso, muito egoísta, ele se abra para que essa bondade, que é a nossa essência, porque é a essência divina, ela aflora na nossa vida de relação. Não sei se eu estou me fazendo entender, nós estamos sendo convidados na atualidade a uma grande reflexão, porque o Kardec, no finalzinho da codificação na Gênesis, ele fala que se o ser humano ele não tiver um caminho de recuperação da sua condição moral, da sua essência divina, que é amor, porque Deus é amor, se somos filhos de Deus, a nossa essência é amor, se a gente não fizer esse caminho de olhar para nós mesmos e perceber a nossa essência, e a gente tem como entender esse processo, a gente não promove a nossa transformação e a gente não promove a nossa salvação. Porque fora da caridade não tem salvação. E para que a gente aprenda, em essência, sermos caridosos, a gente precisa recuperar a nossa condição moral, a nossa essência de vida. Por quê? Porque nós somos muito inteligentes. Mas como que nós estamos utilizando a nossa inteligência? 187 conflitos bélicos. Se eu aperto um botão aqui, eu tenho condições de emitir um míssil que vai viajar 5.000 quilômetros de distância e vai acertar o alvo e cheio. Acertar. A 5.000 quilômetros de distância. Não é inteligente o ser humano? Mas quem que é esse alvo? Você. Você, eu, vocês. Somos nós. Então o ser humano, por isso que eu falo como expressão máxima da ignorância humana, ele se constrói a sua própria autodestruição. E ele vai deixando no estado, de dormência a sua evolução. E essa existência é um grande presente que Deus está nos oferecendo, porque quando nós somos convidados a reencarnar, é porque nós, de certa maneira, passamos por um processo de avaliação da espiritualidade superior, consequentemente de Deus, o nosso Pai. Ele nos avaliou e, de certa maneira, ele nos validou para reencarnarmos. Por quê? Porque todos nós estamos aqui com um propósito. Nós temos muito o que fazer por Deus e para Deus. E quando nós temos condições de continuar caminhando nessas realizações, nós somos convidados a retornar no planeta Terra. Mas se a gente não aproveitar as nossas reencarnações, a gente pode ser convidado a reencarnar em mundos mais primitivos do que o planeta Terra. Para entrarmos no processo de oportunidade de reaprender as lições, porque nós vamos estar no mundo com um pouco mais de dificuldade do que o planeta Terra. Então é interessante, pessoal, que quando nós então fizemos as nossas escolhas e chegamos essencialmente na condição de espíritos orgulhosos, egoístas, o Kardec, numa pergunta do Livro dos Espíritos, ele perguntou para os espíritos superiores:
Por que nós estamos com dificuldade de progredir? Eu acho que vem muito de encontro, né, que nós estamos falando. E os Espíritos falam, olha, devido ao orgulho e ao egoísmo. E olha como eles complementam, né, essa pergunta. O orgulho e o egoísmo não atrapalham o desenvolvimento da inteligência. O orgulho e o egoísmo atrapalham o desenvolvimento da moral. É do que nós fazemos na relação com o outro, de como a gente leva a nossa vida, de como que a gente cuida da nossa natureza, dos nossos animais, das nossas plantas, das nossas florestas, do nosso ar, dos nossos rios, do nosso solo. Hoje a quantidade enorme de enfermidades cancerígenas que estão surgindo por causa do solo contaminado por agrotóxico, a ciência médica está apavorada. Cada dia surge uma nova condição. E quando nós éramos pequenos, a maior parte de nós, era tudo natural. A gente nadava nos rios, né? A gente comia, né, os alimentos, não se utilizava veneno nenhum. E hoje, para a gente ter uma alimentação mais saudável, que a gente fala, né, de uma comida vegetariana, a gente paga mais caro. A gente vai lá no supermercado, em alguns lugares que vendem comida natural, e a gente gasta um pouco mais. Então, o ser humano, né, ele está sendo convidado no atual momento a essa reversão. Então, quer dizer, entender que nós desenvolvemos uma inteligência, uma intelectualidade enorme, mas nós estamos esquecendo do que nós podemos fazer com essa inteligência. Então, que a gente possa, né, em referência ao que o Kardec traz para nós, né, compreender, né, que o processo de recuperação da nossa condição moral, ele exige de nós uma certa atenção. Ele exige de nós a gente perceber em que momento que as nossas imperfeições que nós desenvolvemos pela nossa liberdade de escolha, como orgulho, egoísmo, sentimentos de ódio, de raiva, de inveja, os extremos da vaidade, né, da vida fácil, de a gente aproveitar das situações, de a gente passar as pessoas por trás. Chegou o momento de a gente olhar para a nossa vida com com um olhar muito sincero e honesto para nós mesmos, porque a maneira prática mais eficaz que tem o homem de se melhorar e de resistir à atração do mal, que é a questão 919 do Livro dos Espíritos, e o Kardec nessa pergunta ele deixa claro que o mal existe entre nós e dentro de nós. A maneira prática mais eficaz que a gente tem de se melhorar, de resistir a essa atração, a atração do mal, é melhorar a nossa condição, de utilizar a nossa inteligência para entender em que momentos as imperfeições começam a assumir a nossa capacidade racional. Em que momento que eu sinto que eu estou sendo orgulhoso, que eu começo a ser egoísta, que tudo tem que ser do meu jeito, não pode ser do nosso jeito, não mexa aqui nas minhas coisas que eu vou ficar meio chateado, né? Não é assim? Sabe? A gente não se contenta com a nossa própria condição que nós alcançamos nessa vida, e aí a gente entra na vida das ilusões, de aquisições de questões materiais que nos comprometem toda a nossa carga psíquica e nós adoecemos mentalmente. Nós estamos aqui para caminhar para o nosso equilíbrio e olhar para a nossa essência e perceber em que momento das nossas relações essas imperfeições estão surgindo. Isso exige de nós uma prática, exige de nós, né, uma educação espírita. Não é só receber os ensinamentos, é praticar os ensinamentos. Diariamente. E hora que a gente acordar de manhã e a gente olhar de maneira corajosa, e não é a coragem do bruto, mas aquela coragem de olhar como que eu estou utilizando a condição da minha alma, ou as faculdades da minha alma, que é justamente a razão, as imaginações e a vontade, a gente vai perceber como que nós estamos relacionando essa condição da nossa alma com o nosso próprio corpo.
O que nós estamos refletindo no nosso corpo? Porque como nós tivemos, né, através do desenvolvimento do princípio espiritual, né, essa vida animal, o nosso corpo é semelhante do cãozinho ali. Todos os órgãos que o cãozinho tem, nós temos. Nós transitamos pelo mundo do animal irracional. Então, nós temos uma vida de sensações. São os nossos órgãos do sentido. Como que a gente olha para as coisas? Como que a gente ouve? Como que a gente fala? Como que a gente percebe o sabor das coisas da natureza? Como que a gente utiliza a nossa capacidade, né, do sentir? Então nós percebemos que nós temos, né, uma integração da nossa vida de sensações com a nossa vida humana, que é a nossa alma, que raciocina, que pensa, que imagina e que tem as suas vontades. E se vocês querem refletir um pouquinho a condição do espírito que vocês se encontram, que todos nós nos encontramos no atual momento, é olhar essencialmente para as nossas vontades. Qual a vontade que eu tenho dentro de casa, fora de casa, no ambiente de trabalho? Né? Quais são as vontades que surgem, né, no desenvolvimento das minhas crenças? A vontade, ela tem uma ascendência sobre todas as nossas condições de alma. O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 2, ele fala da vontade. E ele traz como uma referência, né, que a vontade é como se fosse, né, um grande escritório, uma grande empresa, e que tem todos os seus departamentos, né, que são as nossas sensações, os nossos desejos, né, as nossas imaginações. A vontade, ela tem uma ascendência, ela domina esse processo. Então, se a gente olha para as nossas vontades de maneira honesta, né, e sincera, a gente percebe a nossa condição, que nós nos encontramos. Não precisamos fazer regressão de memória ou regressão de vidas passadas. A gente tem essa dica, né, que o próprio Espiritismo nos traz. Qual que é a vontade que a gente tem quando a gente acorda? Quando a gente encontra nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, né, os nossos amigos, nossos inimigos. Será que a gente tem essa coragem, que não é do bruto, de olhar para dentro de nós e perceber a nossa essência? Isso é um caminho a ser percorrido que nos leva à evolução do espírito. Então, pessoal, a gente precisa se conhecer. Essa é a grande dica da doutrina espírita, né? O sábio da antiguidade, o Paulo disse, conheça-te mesmo. Você sabe há quanto tempo que a gente está sendo convidado? A gente já passou centenas de milhares de encarnações. A gente ainda não aprendeu, porque nós estamos aqui como espíritos imperfeitos. Estamos querendo, na próxima reencarnação, né, chegar no mundo de regeneração. Na verdade, o mundo de regeneração está aqui. E é esse convite que o Espiritismo está nos trazendo para que a gente olhe efetivamente como que o modelo de relacionamento humano, o paradigma relacional da humanidade, o que está refletindo na nossa vida de relação. Né? Se a gente analisar homicídio, feminicídio, pessoal, morte das mulheres por serem mulheres. A maior parte, né, pelos próprios companheiros. Se a gente olhar para o suicídio, fiz uma pesquisa agora sobre o ano 2024, né? O feminicídio ele teve uma pequena queda, o homicídio teve uma pequena queda, olha que bom, né? Mas o suicídio ele teve um aumento. Começou a ter um índice de suicídio entre os jovens, até as crianças, um crescimento muito acelerado. Então, quer dizer, por dia no Brasil, 35 a 38 suicídios a cada 24 horas. E cada suicídio consumado, nós temos em torno de 20 tentativas.
Nós estamos tendo mais de 700 tentativas de suicídio a cada 24 horas no Brasil. E no planeta Terra é uma tentativa por segundo. E cada 40 segundos um suicídio. No Brasil, cada 40 minutos, que é o tempo da nossa conversa aqui. Alguém está tirando a sua vida. O que significa o suicídio? Falta de sentido na vida. E quais são os ensinamentos básicos da doutrina espírita? Nós não morremos. Se a gente não morre, por que a gente vai tirar a nossa vida? E se a gente não morre, por que a gente passa pelos desafios, pelos problemas, pelas dificuldades? Por que Deus nos oferece esses desafios? É castigo? Se a gente não tomar um pouco de cuidado, de certa maneira foi enraizado na nossa consciência, pela passagem bíblica de Adão e Eva, que vem refletir sobre a questão da queda da nossa própria alma, né? E a gente já era espíritos bons, né? Vivemos no paraíso. Não foi isso que foi ensinado para nós? E que chegou num determinado momento, a gente não tinha problema nenhum. Só que chegou num determinado momento que a gente precisou fazer uma escolha. Né? Lá na árvore do bem e do mal, ou na árvore da vida. Não foi da fruta, viu, pessoal? E nem mesmo da maçã. E a gente escolheu a vida, nos afastando do bem e criando o mal. E afastamos da nossa vida, em essência. E aí, com essa escolha, dentro da visão dogmática dessa passagem, a gente sofreu uma queda moral. E nessa queda, a gente precisou entrar nesse corpo. E esse corpo dói, ele machuca, ele sofre. Então, a gente ficou aqui entendendo que a nossa vida aqui é um castigo de Deus, porque a gente cometeu um engano, ou um grande engano. Os enganos que nós cometemos foi de liberdade que nós tivemos de escolher. Então, o significado simbolicamente da passagem de Adão e Eva na visão do Espiritismo é justamente quando surge a inteligência. Vocês perceberam? Uma coisa mais lógica, né? Passamos, né, da condição primitiva, né, do processo na evolução para espíritos com consciência, né, e hoje nós temos a condição de entendermos que as nossas escolhas não foram tão boas. E como que a gente percebe isso? Quando a gente tem os nossos desafios para serem resolvidos. Porque diariamente a vida nos proporciona, né, situações para que a gente possa tomar, né, conhecimento para resolver os problemas. Mas, às vezes, nós queremos ficar somente na vida de sensações, né, vivendo a nossa vida pelos órgãos do sentido. Então, para que eu não possa sentir dor, eu vou em busca do prazer. Para que eu não possa sentir culpa, a gente busca recompensa. Ninguém é culpado. Tudo que nós escolhemos na nossa vida é na tentativa de acertar. A gente acha que está certo. Só que agora a gente está tendo condições de reavaliar os acertos e os enganos. E como que a gente repara os enganos? Pelos desafios. Mas quem está oferecendo esses enganos? Eu mesmo. Lá no planejamento reencarnatório, os espíritos de luz me auxiliaram a fazer essas escolhas, na condição do meu espírito, de consciência. Se eu tentei fazer uma escolha que eu não desse conta devido à minha condição intelecto-moral, os espíritos superiores me orientaram, falaram: Otávio, até aqui você consegue, deixa para a próxima, os enganos mais complexos. Então, pessoal, os desafios que eu vivencio na minha vida e que eu procuro experienciá-los são minhas escolhas.
E se são minhas escolhas, e Jesus falou que Deus nunca ia te oferecer um fardo maior para carregar do que você suporta, tudo eu tenho condições de resolver. Mas, às vezes, eu preciso entrar num caminho de entendimento da minha própria estrutura de alma. Como que eu estou caminhando com a minha estrutura de alma nessa existência. E a gente traz aqui, então, para vocês, para nós juntos refletirmos, que, como filhos de Deus, se a gente acredita, começarmos o nosso dia entendendo que Deus está vinculado constantemente na nossa vida. Porque o Pai não abandona o Filho. Então, se a gente entende que Deus está presente na nossa vida em todos os momentos, e a gente vai perceber que Ele está presente na nossa vida, principalmente naqueles momentos mais difíceis, naqueles momentos mais complexos. É a hora que a gente lembra dele. Quando a gente lembra de Deus pedindo auxílio, nós estamos trabalhando, né, um sentimento que a gente chama de humildade. Mantermos, né, a nossa condição de sermos umidificados pela luz divina, entendendo que, além de Deus, como diz o Santo Agostinho, nós temos o nosso anjo guardião que nos acompanha nessa existência. Um espírito superior que nos intui ao bem, que nos orienta, que tenta, né, fazer com que nós possamos escolher os melhores caminhos. Então, se a gente entra no sentimento de humildade, diariamente fazendo a conexão com a luz divina pelas nossas preces, pelas nossas orações, a gente vai entender que todos nós estamos aqui para a realização. Que todos nós temos metas a serem realizadas que nós fizemos no planejamento reencarnatório. Então, confiantes, né, nessa luz divina, a gente se mantém firme nessa trajetória e vamos buscar viver o nosso dia, não só deixando, né, a vida nos levar, mas a gente levando a nossa própria vida, realizando. E aí, quando a gente começa a trilhar esse caminho, nasce uma luz dentro de nós que podemos chamar de esperança. A esperança, né, que vai iluminar os nossos passos, na nossa caminhada, mas a gente não esquece que essa mesma luz que ilumina os nossos passos, o nosso caminho, reflete as nossas sombras, os nossos enganos. Mas a gente está consciente desse processo, mantendo conectado com a luz divina, com o nosso anjo protetor, né, praticando os ensinamentos do Mestre Jesus, a gente percebe, então, que essa esperança ela não fica na expectativa. Ela fica na certeza de onde você quer chegar. Apesar das dores, dos sofrimentos. E você se mantém firme. Porque se você persevera nessa caminhada, perseverança vem, né, da palavrinha, né, por ser verdadeiro, você vai aprendendo com a sua própria vida. E quando você aprende, você desenvolve um outro atributo do nosso espírito que a gente chama de fé. Porque quanto mais eu conheço Deus, mais eu conheço Jesus, quanto mais eu conheço meus pais, meus irmãos, meus amigos, meus inimigos, aumenta mais a minha fé. Eu tenho, né, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, eu sou fidedigno aos caminhos da minha própria predestinação. Então a fé como conhecimento, não como uma coisa sobrenatural, como uma revelação. A fé como conhecimento, aprendizado, o que você está conseguindo aprender nessa instância. Conectado com a luz divina, temos as nossas metas, a esperança não como expectativa, aprendemos, desenvolvemos a nossa fé. É uma energia que nós criamos dentro de nós, que nos dá a condição de começarmos, então, né, afastarmos as montanhas da nossa caminhada. Quais são essas montanhas? As nossas imperfeições. Orgulho, ruído, vaidade, raiva, etc. Entenderam?
E quando a gente começa a afastar essas montanhas das nossas imperfeições, a gente dá de cara com a nossa própria verdade. E Jesus disse, né? Se você conhece a sua verdade, você se salva. E que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Não é assim que Ele nos ensinou? Então, quando nós encontramos a nossa verdade, a gente realiza com a luz divina. A gente nunca se esquece de Deus. Independente da nossa situação, tristeza ou alegria, sofrimento ou sanidade, a gente sempre está conectado com Deus. E aí a gente passa, então, a levar a nossa vida realizando a luz divina, o nosso anjo protetor nos acompanhando. E realizar na luz divina é aprendermos a sermos bons indistintamente, não só para as pessoas que nós amamos, aquelas pessoas que a gente tem afinidade, mas principalmente para aquelas pessoas que nós não temos afinidade, para aquelas pessoas ou situações que nós não temos sensibilidade, né? E a gente passa a controlar um pouco mais as nossas reações instintivas, semelhantes aos animais. Então, pessoal, a gente aprende também nesse caminhar a aceitar as pessoas como elas são, aceitar o outro, entender que eu preciso do outro para poder evoluir. Sozinho eu não consigo evoluir. Eu preciso da relação do outro, a lei de sociedade. Eu só progrido se eu tiver a relação com o outro e se eu tiver liberdade. Quanto mais liberdade eu conseguir através da minha própria autonomia, mais eu consigo evoluir, progredir. E aí eu vou ter, né, a sensibilidade de entender os enganos que eu cometi, e aí eu me encorajo para pedir perdão para aquele irmão que eu cometi o engano. E se aquele irmão vem pedir perdão, né, também reconhecendo que se enganou comigo, que eu possa perdoar de maneira sem interesse, sem apego. Perdão, aceitação e bondade significa caridade, no entendimento de Jesus. Então, pessoal, que a gente faça esse movimento de maneira, né, de maneira voluntária, de maneira cooperativa, solidária, porque é dessa maneira que nós somos inspirados pelos espíritos superiores. Os espíritos superiores trabalham o ato de servir, nos intui para que nós, aqui entre nós, no planeta Terra, possamos praticar a cooperação, afastando definitivamente a competição. Onde tem cooperação, não tem competição, mas onde tem competição, não tem cooperação. Então, que a gente realize na luz divina, dentro dessa trajetória, olhando para a nossa própria condição de alma. Como que estamos, né, a nossa relação com Deus, com o nosso anjo protetor, os ensinamentos do Mestre Jesus, entendendo que estamos aqui como um grande presente do Pai para a realização, e depende de nós desenvolver esses aprendizados, a nossa fé, encontrar a nossa verdade, e aí, independente da dor, a gente está aqui e vamos ficar aqui realizando, auxiliando a nós mesmos para que a gente possa auxiliar o próximo. E é assim que a gente entende o amor de Deus. Muito obrigado pela paciência de vocês, que Jesus possa nos abençoar. Um ótimo final de semana a todos. Obrigado. Obrigado. O título dessa palestra foi Movimento do Amor, aonde deu para a gente entender como que nós estamos agindo, né? E a oportunidade que nós estamos tendo. Foi tão profundo os ensinamentos dele que foi falando da fé, da esperança, né? E na caridade. Então, gente, muito obrigado. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos respirar profundamente.
45 minutos na semana, 60 minutos, um pouquinho mais, de ensinamentos que o Evangelho traz para nós. É o alimento que precisamos para nos fortalecer, para despertarmos, para podermos nos conhecer melhor, para abrir a consciência, enfim, para melhorarmos a nossa vida, para sermos pessoas melhores, moralmente, para fazermos a reforma íntima, para aprendermos a gostar mais de tudo, de nós principalmente, de respeitar a nós mesmos e principalmente nosso Criador. Aprendermos a amar a nós mesmos, a cultivar o trabalho do amor. No Evangelho está escrito: amai-vos e instruí-vos. Ter a gratidão por Deus ter nos dado a oportunidade de mais uma existência, de ter nos dado um corpo físico, nosso instrumento da evolução, tão perfeito, com os movimentos, com as sensações, com os sentimentos. Então só temos que agradecer a Deus, só temos que dar louvor ao nosso Pai Criador. Possamos tomar o passe, mentalizando o nosso Senhor Jesus Cristo, derramando sobre nós as bênçãos que precisamos para ficarmos fortes, animados, felizes e gratos pela vida. Obrigado ao nosso querido irmão Otávio, que veio nos trazer com tanto carinho as palavras, para que a gente compreenda e não nos culpe de tantas coisas. Estamos nesse movimento de crescimento, de descobrimento, de evolução, sem nos autocondenar, mas sim nos esforçar para sermos conscientes da nossa evolução. Obrigado, Senhor Jesus, que ao retornar aos nossos lares, no nosso dia a dia, possamos ser seres melhores. Que assim seja. Vamos manter o silêncio, as vibrações, tomar o passe.